Bom dia, tarde, noite. Pela última vez nesse semestre, vamos encerrar o nosso curso de Física 2, fenômenos térmicos e óticos, só que sem óticos, com gravitação, fluidos, oscilações e ondas no lugar. Vamos ao vídeo sobre máquinas térmicas para encerrar o nosso último tópico, que fala sobre entropia e segunda lei da termodinâmica. Nosso objetivo hoje vai ser definir máquinas térmicas, perceber como que a gente pode usar máquinas térmicas em nosso favor no nosso cotidiano, como que a gente usa várias delas. E, por último, entender como que a segunda lei da termodinâmica tem um enunciado já voltado para máquinas térmicas. Então vamos lá, vamos definir máquinas térmicas, e aí eu quero que você pense na máquina a vapor do James Watt, né, que foi usada principalmente para mover locomotivas a vapor, né, lá no século XIX, quando ele tinha recém-inventado a máquina a vapor. Então vamos lá, ó. Definição. Uma máquina térmica é um dispositivo que extrai energia de uma fonte quente de temperatura, converte essa energia em um trabalho útil para fazer funcionar algum equipamento, vamos dizer assim, e depois despeja parte dessa energia que não foi convertida em trabalho útil, ela vai despejar em uma fonte fria. Está aqui um diagrama de uma máquina térmica. Você tem a temperatura quente, a transmissão de calor para o que a gente chama de substância de trabalho, a utilização de parte dessa energia para a realização de trabalho e a rejeição de parte dessa energia para o que a gente chama de fonte fria, que permanece a uma temperatura fria. Na máquina a vapor, a substância de trabalho é a água, a temperatura quente ou a fonte quente é o que você usa para aquecer essa água. Em uma locomotiva a vapor, por exemplo, é carvão sendo queimado em uma caldeira, né? Então aqui você tem uma temperatura quente, tá? A temperatura de uma caldeira para aquecer essa água, que é a substância de trabalho. Aí você tem a realização de trabalho, tá? Então pensa na água como se expandindo, e aí você usando a expansão da água para fazer girar, por exemplo, um pistão, que aí vai movimentar as rodas lá da locomotiva, exemplo. E aí, parte dessa energia, a máquina térmica ela não consegue converter em trabalho e ela acaba rejeitada para uma zona de temperatura mais fria, certo? E aí a gente tem temperatura quente, a temperatura da chamada fonte fria, quente, temperatura fria, a temperatura da chamada fonte fria, calor quente, né? O calor que a temperatura quente passou para a substância de trabalho, calor frio, o calor rejeitado pela substância de trabalho para a fonte fria, e trabalho útil, o trabalho que foi que você aproveitou dessa máquina térmica, tá? Então dá para a gente ver isso tudo numa temperatura de vapor, numa máquina a vapor, aqui ó, temperatura da caldeira, o trabalho feito para mover um pistão, uma roda, o que seja, e a rejeição à temperatura fria, que normalmente, aí, nesse caso, seria a temperatura ambiente, tá? Eu escrevi aqui, dispositivo que extrai energia do ambiente, você vai considerar que a caldeira faz parte ali do ambiente em que a sua máquina térmica está colocada. Em relação à temperatura ambiente, para algumas máquinas térmicas, a temperatura ambiente ela pode ser a temperatura quente, e para outras máquinas térmicas ela pode ser a temperatura fria. Isso vai variar, nós vamos ver aqui ao longo, né, principalmente quando a gente falar sobre refrigeradores, a gente vai ver como que varia esse negócio da temperatura ambiente poder funcionar como fonte fria ou como fonte quente. Então, isso é o que a gente chama de máquina térmica real. Né? Por quê? Porque o que a gente gostaria de fazer seria uma máquina térmica desse jeito aqui. Para que rejeitar parte desse calor? Né? Parte desse calor, olha o diagrama, parte desse calor que está entrando aqui, só uma pequena parte dele, uma porcentagem, pelo desenho aqui, né, por esse desenho aqui que eu tirei lá do Halliday, você nota que é uma porcentagem pequena que está virando calor. Parte está sendo desperdiçada, está sendo rejeitada aqui na fonte fria. Não teria jeito da gente fazer essa fantástica máquina térmica que
converte todo o calor que foi adicionado à substância de trabalho em trabalho útil? Não. Isso é o que a gente chama de máquina térmica perfeita, e uma máquina térmica perfeita é impossível de ser construída, e a gente vai ver que o motivo pelo qual, ou a lei física que elimina essa possibilidade, é justamente a segunda lei da termodinâmica. Seguindo, então, substância de trabalho é o que está sendo representado aqui por pelo que está aqui dentro desse quadradinho aqui, porque é onde você despeja o calor, é de onde você rejeita o calor, né? De onde você recebe o calor rejeitado, e é de onde também o trabalho aqui é feito, né? É a substância que faz o trabalho, né? Então, a substância de trabalho, ela recebe o calor, realiza trabalho e rejeita o restante do calor que não foi convertido em trabalho. E aí, novamente, não é porque tem atrito, tem viscosidade, não é por isso que ela não consegue converter tudo em trabalho, não. A razão aqui está relacionada com a segunda lei da termodinâmica, e a gente vai ver ao longo desse vídeo. Outro detalhe, máquinas térmicas trabalham em ciclos. Então eu quero funcionar a máquina a vapor, quero fazer as rodas da locomotiva a vapor, quero fazer as rodas da locomotiva a vapor girarem sem parar. Então o que eu faço? Eu passo o calor aqui, realizo o trabalho, rejeito o calor, pronto, só uma vez? Eu vou fazer ela dar, sei lá, uma volta, 2 voltas com a energia que eu coloquei aqui, e depois eu tenho que continuar realizando esse ciclo aqui sem parar pelo tanto de tempo que eu quiser mover a locomotiva. Então eu quero ir de locomotiva a vapor entre 2 cidades, o tempo inteiro eu vou ter que estar queimando carvão, mantendo a caldeira a essa temperatura aqui, fazendo a água absorver energia proveniente da caldeira e deixando a água rejeitar parte da energia depois que ela movimenta as rodas. Beleza? Então, isso basicamente é uma máquina térmica. A eficiência de uma máquina térmica, você viu ali que aquele desenho tinha parte do trabalho só, e uma pequena parte do trabalho sendo convertida do calor sendo convertido em trabalho. Como é que é? Não tem como a gente aumentar, não? Essa quantidade de trabalho? Como é que eu faço para ser máxima? Como é que eu meço ela? Então a gente está falando de eficiência de uma máquina térmica. Você vai definir a eficiência da máquina térmica como a energia utilizada para realização de trabalho, então a energia útil que eu consegui aproveitar, sobre a energia adquirida, a energia que foi despejada na substância de trabalho, que é o calor quente, né? Então, a energia utilizada é o quanto do calor quente que eu consegui transformar em trabalho, ou porcentagem de energia recebida pela máquina térmica que virou trabalho de fato. Então, para concluir, eu mesmo escrevi aqui, então, porcentagem de energia recebida que foi aproveitada para a realização de trabalho útil, né, que é o que eu acabei de falar, só que eu tinha esquecido que eu tinha colocado esse texto aqui. Então, essa eficiência aqui, no nosso cotidiano, quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente vê esse selo aqui, é uma maneira da gente ver a eficiência de uma máquina funcionando. Só que os eletrodomésticos que a gente compra, né, no nosso cotidiano, aí, que a gente tem relação no nosso cotidiano, eles trabalham com energia elétrica, obviamente, né? Eles não trabalham com calor, alguns deles aquecem e tal, mas o propósito, né, eles trabalham recebendo energia elétrica, tá? Por isso eu coloquei aqui, esse selo aqui que vem de eficiência nos eletrodomésticos, coloquei eles aqui entre aspas, né? Não é energia elétrica que a gente está falando aqui, nós estamos falando de calor, nós estamos falando de energia proveniente de diferenças de temperaturas, etc., proveniente de agitação de moléculas,
Mas, qual que é o paralelo que eu tentei fazer aqui? Essa eficiência com que a gente avalia uma máquina térmica, nós estamos um pouco acostumados no nosso cotidiano, porque a gente vê esse selo aqui para avaliar equipamentos elétricos, tá? Então, se você tromba com selos de eficiência energética no seu cotidiano aí para aparelhos eletrodomésticos, quando a gente fala de eficiência de uma máquina térmica, é um meio de fazer isso na termodinâmica, né, para máquinas térmicas. Então, por isso que eu coloquei aqui o selo lá de eficiência, entre aspas, né, porque ele é elétrico, ele não é térmico, não é termodinâmico. Mas, enfim, se você está acostumado com ver esse selo nos seus aparelhos, você consegue fazer um paralelo aqui sobre como que a gente vai estar aproveitando energia em uma máquina térmica, né? Do mesmo jeito que você consegue economizar energia utilizando um aparelho eletrodoméstico que está aqui em cima, aqui no ar, você consegue economizar energia fornecida para a sua máquina térmica se você tiver ela trabalhando com eficiência máxima. E como que eu faço para ela trabalhar com eficiência máxima? Isso aqui é o que a gente vai ver agora, porque a maneira mais eficiente de executar um ciclo em uma máquina térmica foi pensada por um engenheiro francês chamado Sadi Carnot. Tá ele aqui. Ele era um militar do exército francês, morreu novinho, com 36 anos, né? E no meio da participação dele ali no exército, que não foi pouca coisa, ele ainda conseguiu pensar sem a segunda lei da termodinâmica, que foi ser enunciada só depois, sem o conceito de entropia, que foi estabelecido depois, ele conseguiu entender qual que era a maneira mais eficiente de executar um ciclo em uma máquina térmica. E aí, o ciclo de Carnot, como ficou conhecido, que ele propôs em 1924, consiste no seguinte: está aqui nosso velho amigo diagrama PV. Agora, nós vamos pegar duas isotermas e duas curvas adiabáticas. Segundo o Carnot, segundo o raciocínio dele, ele falou: a maneira mais eficiente é eu fazer o ciclo passar por duas isotermas e duas adiabáticas e seguindo esse ciclo aqui, né? A máquina térmica seguiria esse ciclo no sentido que nós estamos vendo aqui, horário. Por que isso? O Carnot percebeu que a maneira mais eficiente de trocar calor não poderia envolver diferenças de temperaturas, porque quando a gente fala de diferenças de temperaturas, lembra lá da entropia? Quando você tem uma diferença de temperatura, você tem um fluxo de calor da mais quente para mais fria, e aí é irreversível. Esse calor que foi, não tem como ele voltar, né? Então, a maneira mais eficiente de trocar calor tinha que ser com a isoterma, aqui, ó. Porque a gente já viu também em vídeos passados que não é porque tem a transformação termodinâmica ocorre a temperatura constante daqui para cá que não tem troca de calor. Tem sim. Então, essa isoterma, nesse sentido aqui, vai entrar calor na substância de trabalho. A gente já viu isso em alguns vídeos atrás. E nesse processo termodinâmico daqui para cá, vai sair calor da substância de trabalho. Então, a admissão de calor ocorre aqui e a rejeição de calor ocorre aqui. E aí, a maneira mais eficiente de eu conectar essas duas isotermas é a transformação adiabática, porque aí eu não permito fluxo de calor, né? Porque fluxo de calor irreversível é o que é prejudicial para a eficiência da sua máquina térmica. Então, a única maneira de eu fazer um ciclo inteiro evitando trocas de calor que envolvessem diferenças de temperatura é esse aqui, ó. Começa aqui, 1 isoterma, 2 adiabática, 3 isoterma, 4 adiabática, voltou para o início.
Então, esse é o ciclo de Carnot. Tá aqui. Aqui eu cortei, né, a parte das adiabáticas e das isotermas que não fazem parte do ciclo, né? Para ficar mais enxuto aqui, para a gente poder ver detalhadamente, passo a passo. Então, essa primeira curva vermelha é o que a gente chama de expansão isotérmica. Expansão porque tem um aumento de volume, que você está vendo aqui. Você tem uma admissão de calor para a substância de trabalho, né? A substância de calor recebe calor, o calor quente ele vai entrar aqui. Então aqui troca de calor ocorrendo a temperatura constante. Depois você vai ter o que a gente chama de expansão adiabática, porque novamente tem aumento de volume, mas aqui ó, não tem troca de calor. Depois você vai ter a compressão isotérmica, redução de volume, a compressão isotérmica, porque está em cima da isoterma, em que vai ser rejeitado calor para a fonte fria. Por último, se encerra com a compressão adiabática, também não tem troca de calor, você terminou o ciclo e assim se repete em sentido horário para ter funcionando uma máquina, a chamada máquina de Carnot, que é a que possui maior eficiência possível. Tudo bem? Isso gerou essa ideia do Carnot gerou que hoje é conhecido como Teorema de Carnot. Nenhuma máquina térmica vai ter eficiência maior do que a que foi mostrada aqui nesse ciclo, quando ela operar entre dois reservatórios de temperatura TQ e TF. Então, dado que uma máquina térmica opera entre TQ e TF, qual é a maneira dela ter máximo rendimento? Esse ciclo que eu mostrei aqui, o chamado ciclo de Carnot. E outra coisa, que não é tão trivial, mas que ele anunciou também e que se provou verdadeira. Todas as máquinas de Carnot operando entre as mesmas temperaturas TQ e TF vão ter o mesmo rendimento. Então, eu poderia ter demorado, se eu demorar um pouco mais ou um pouco menos com os processos isotérmicos, eu vou alargar ou reduzir o tamanho daquelas curvas isotérmicas, vou acabar mexendo também no tamanho das curvas adiabáticas, mas essa parte aqui do enunciado lá de Carnot te fala que todas essas máquinas térmicas vão ter o mesmo rendimento. Basta apenas elas operarem entre TQ e TF. Tem alguma prova matemática para a gente fazer isso a partir do que a gente sabe de termodinâmica até agora? Tem sim. Vamos calcular a eficiência da máquina de Carnot a partir da eficiência, né, de uma máquina térmica qualquer que a gente definiu lá no início desse vídeo. Ó. Epsilon C, porque o Czinho aqui, o índice C, por causa do Carnot. Então, olha só. Trabalho sobre calor quente. Não há variação de energia interna em um ciclo. Então, primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna, calor menos trabalho. Variação de energia interna igual a zero, calor igual trabalho. Então, se o trabalho é igual ao calor e o calor envolvido é o calor recebido positivo, porque é calor recebido. Calor cedido, sinal negativo, porque é calor rejeitado, né? O calor total envolvido é esse aqui. O que a substância de trabalho ganhou, menos o que ela rejeitou. Né? Em módulo, para não haver confusão. A hora que você coloca isso nessa equação aqui, jogou isso aqui, você vê que você tem aqui 1 menos QF sobre QQ. Tá? Bom, até aqui você tem uma equação que vale para a eficiência da máquina de Carnot, porque você está pegando essa equação aqui para o trabalho, que só vai valer quando você tem ali dois processos isotérmicos e dois adiabáticos. Senão, se você tivesse processos diferentes, você não chegaria nessa equação aqui para o trabalho. Então, essa equação que a gente chegou aqui só vale para a máquina de Carnot.
Tem como a gente melhorar isso? Tem. Olha só. A variação da entropia no ciclo também vai ser nula. Lembra que a entropia também é uma variável de estado. E aí? Como que eu calculo ΔS? Então, ΔS da fonte quente, ou se você olhar só para a substância de trabalho, né? Vamos olhar para a substância de trabalho. Então, variação de temperatura na admissão do calor, quando ela recebeu o calor, mais variação de temperatura quando ela perdeu o calor. Foram processos termodinâmicos. Nos processos adiabáticos, foram processos isotérmicos. Nos processos adiabáticos não tem variação de calor, então a variação de entropia é zero neles também. Então, no processo isotérmico que a substância de trabalho recebeu calor, aqui ó, cálculo a temperatura constante, que é facinho, lá para integrar os dQ sobre T com temperatura de constante é Q sobre T. Né? Então, os dois ΔS aqui são isotérmicos, porque os ΔS adiabáticos são nulos. ΔS isotérmico aqui para temperatura quente, ΔS aqui isotérmico para temperatura fria. Aqui o negativo se deu porque esse calor aqui ele é negativo, né? Você está falando em calor cedido, ou rejeitado para a fonte quente. Você tem uma variação de entropia nula, como deve ser, né? Porque é uma variável de estado. Então, se a variação de entropia é nula, quer dizer, então, que QQ sobre TQ é igual a QF sobre TF. Então, aqui, ó, você tem QQ sobre TQ igual a QF sobre TF. Eu posso passar esse aqui para cá, passar esse aqui para cá. E aí eu tenho que o calor quente sobre calor frio pode ser substituído lá no rendimento da máquina de Carnot por temperatura fria sobre temperatura quente. Tá? Aqui, ó, a gente tinha calor frio sobre calor quente. E a gente viu com isso aqui que a gente pode substituir calor frio por calor quente por temperatura fria sobre temperatura quente. Então aqui, você vê matematicamente que aquela segunda perninha lá do teorema de Carnot foi comprovada. Ó. Depende, qualquer máquina de Carnot entre as mesmas temperaturas terá o mesmo rendimento. Entre as mesmas, né, que opera entre as mesmas temperaturas TF e TQ, vai ter o mesmo rendimento. Aqui um detalhe, quanto maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser a eficiência da máquina. Né? Então, isso também é uma coisa que da pouca experiência que a gente tem com máquinas funcionando aí, porque você está aquecendo água, né? Que é uma máquina térmica mais óbvia que a gente pode imaginar, né? Que é a máquina a vapor, né? Aquecer água, fazer a água expandir, movimentar o pistão girar uma roda. Beleza. Você entende que quanto maior for a temperatura que a gente conseguir aquecer o vapor de água, maior vai ser a eficiência dessa máquina. Né? E essa equação também está mostrando isso aqui. Certo? Sem deixar nenhuma dúvida. Quanto maior a diferença de temperatura entre TF e TQ, maior vai ser a eficiência da máquina de Carnot. Então agora, nós vamos falar de refrigeradores que vão ser, entre aspas, máquinas térmicas funcionando no sentido contrário, né? Onde você vai inverter um pouco a ordem daquelas setinhas que a gente viu naquele primeiro diagrama que apareceu aqui sobre máquinas térmicas. Então, olha só, o que é um refrigerador? Pensa na geladeira. O que a geladeira faz? Você tem lá um mecanismo lá no motor da geladeira, que tem um compressor e tal. Ele vai retirar energia de dentro lá da geladeira e jogar no ambiente. Olha a Motinha, adoro essa Motinha. Motinha, parabéns aí pra Motinha, sempre presente aqui. Né? Foi um período inteiro de Motinha tocando na hora de gravar os vídeos.
Valeu, Motinha, mais um agradecimento, dessa vez ao vivo. Mas voltando ao que eu estava falando, vamos voltar para sua geladeira. Que o compressor, que o motor da sua geladeira, aquele mecanismo todo tem lá na parte de trás, faz? Retira calor da parte de dentro e joga na parte de fora. Tanto é que ela, por dentro, fica geladinho, né? Tira lá e retira calor dos alimentos, os alimentos vão diminuir de temperatura porque eles estão perdendo calor. Do lado de fora fica quente, né? Atrás lá da geladeira fica quente, tanto é que o pessoal usa para secar uma meia e tal, né? Não é muito bom, nunca é muito bom você deixar coisas próximas, né, a parte de trás da geladeira, né, porque esse calor que está sendo dissipado ali, ele tem que ir embora, ele não pode ficar concentrado ali atrás, né, que senão você vai diminuir o rendimento da sua geladeira, você vai começar a gastar mais energia e mais energia elétrica, né, porque você vai precisar de mais energia para fazer ela funcionar e a eficiência dela vai ser menor, então você vai conseguir deixar as coisas lá dentro menos geladas, certo? Então deixa a sua geladeira sempre em uma distância segura ali da parede e não coloca coisas para secar atrás dela. Mas então, aqui ó, olha aqui sua geladeira, seu refrigerador, o que ele faz? Você tem um motor executando trabalho, ele realiza trabalho sobre a substância de trabalho e faz ela diminuir de temperatura. Então aqui, ó, sua fonte fria é o interior da geladeira, ela tá, por conta desse trabalho aqui, calor está sendo jogado para fora do interior da geladeira e está vindo aqui para a fonte quente, que agora a fonte quente é o ambiente, né? Quando você pensava na máquina a vapor, a temperatura ambiente era temperatura fria em certos casos, né? Isso se a máquina não tiver nenhum tipo de refrigeração, né? De nenhum mecanismo para refrigerar a sua máquina térmica, né? Então, se você poderia pensar lá numa máquina térmica que a temperatura fria é a temperatura ambiente e aqui a temperatura quente vai ser a temperatura ambiente. Tudo bem? Então, fechando aqui, trabalho útil é realizado no interior da sua geladeira, calor é extraído de dentro dela para fora e aí os alimentos lá dentro ficam gelados. Esse é um refrigerador que a gente chama de real, né? Só que aí, novamente, você pode pensar, pô, não tem jeito de eu simplesmente todo o trabalho, de eu não precisar de trabalho para fazer funcionar um refrigerador, de eu simplesmente passar calor daqui para cá. Esse seria o refrigerador perfeito, só pelo desenho ali já está meio óbvio, né? Que não dá de jeito nenhum. Você teria que ter calor passando espontaneamente do frio para o quente. A gente sabe que isso não acontece. E por que não acontece? Segundo a lei da termodinâmica. Mas a gente vai, de novo, voltar nisso aqui com um pouquinho mais de detalhes para entender aquele paralelo que eu falei que vai ter entre máquina de Carnot e segunda lei da termodinâmica. O refrigerador, a gente não fala em eficiência, a gente fala em coeficiente de desempenho, né? É representado pela letra grega kappa, que parece um K maiúsculo, e é definido do mesmo jeito, ó, energia utilizada sobre energia adquirida. Só que o que é a energia adquirida pelo refrigerador? Dessa vez é o trabalho, porque foi a energia que ele recebeu, aqui ó, trabalho, e a energia que ele utilizou, ou que ele realmente conseguiu, né, a energia útil ali, a que ele utilizou para fazer a máquina funcionar, é a que foi despejada, né, é o calor frio que foi retirado, despejado não, é o calor frio que foi retirado lá de dentro do refrigerador. Beleza? Então, a energia útil, qual que foi? O calor que você conseguiu retirar de dentro do refrigerador. A energia que você adquiriu, qual que foi? O trabalho que você usou para poder retirar essa energia lá de dentro. Só que você não consegue
retirar, né, a energia que você rejeita para cá, né, você precisa de um trabalho ali para adicionar a essa energia para poder conseguir fazer essa coisa toda funcionar, né? Então a eficiência é o que você utilizou, tendo em vista o seu objetivo, que era retirar calor daqui de dentro. Então, calor frio, que é o calor útil, o que você estava realmente tentando fazer, e sobre trabalho, que é o que você usou para aquele fim. Então, para você construir um refrigerador de Carnot, aqui eu não vou usar o ciclo diagrama PV, não, que basta só você inverter o sentido daquelas setas, certo? E aí, ao inverter as setas, né, lá no ciclo de Carnot, você vai ter compressões onde você tinha expansões e expansões onde você tinha compressões, só que você vai fazer tudo exatamente da mesma maneira. Onde você tiver a compressão isotérmica, você retira calor frio da substância de trabalho. Onde você tiver a expansão isotérmica, você adiciona calor na substância de trabalho. Mesma coisa. Tá? Você só vai mudar mesmo o sentido das setas lá de horário para anti-horário. Certinho? Então vamos seguir aqui com o coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot. Então olha só, coeficiente de desempenho, índice C, que é só pro de Carnot. Era calor frio sobre trabalho, que a gente já entendeu, ciclo, e contendo, né, o ciclo contendo só adiabáticas, transformações adiabáticas isotérmicas. Eu posso representar o trabalho dessa maneira aqui. Aí eu vou pedir que você faça um pouquinho de conta, porque vai parecer que é só substituir aqui, ó. Opa, aqui, ó, substituir aqui tranquilo, igual lá no outro. Mas não é, né? Você tem que inverter isso aqui, fazer 1 sobre KC, né? Colocar isso aqui no numerador, esse aqui no denominador, inverter, fazer a conta em 1 sobre KC, tem ela lá nas suas notas de aula, e aí você vai chegar aqui em TF sobre TQ menos TF para o refrigerador de Carnot. Também depende só das temperaturas, né? Se a máquina térmica dependia e o refrigerador é só inverter as setas, é natural que o coeficiente de desempenho também dependa das temperaturas e só delas. Beleza? Então, como que fica a tal de segunda lei da termodinâmica voltada para máquinas térmicas? Seguinte, vamos pensar na seguinte situação. Existe uma máquina térmica com rendimento maior do que a máquina de Carnot, e a gente vai chamar essa máquina de máquina X, seguindo o raciocínio que o livro do Halliday faz, né? Esse aqui é um raciocínio, e as figuras de máquinas térmicas foram tiradas todas lá do livro do Halliday. Então aqui, você tem uma máquina X cujo rendimento é maior do que o da máquina de Carnot, contrariando o teorema de Carnot, tá bom? Então, o que tem a ver o teorema de Carnot com segunda lei da termodinâmica? Nós vamos ver agora. Então, contrariando o teorema de Carnot, existe uma máquina X que é a eficiência dela, o rendimento, né, chamado. Vai ter livros que você vai achar não a palavra eficiência, mas a palavra rendimento, e em vez do epsilon que o Halliday usa, você vai achar uma letra grega chamada eta, que parece com um N. Tá? Então, dependendo do livro que você usa, eta ou epsilon, eficiência, rendimento, tudo a mesma coisa. Então, tudo bem. Eficiência da máquina X maior que a eficiência da máquina de Carnot. Isso é uma suposição, tá bom? Eu não escrevi suposição aqui na minha apresentação, mas eu vou escrever na edição, vai aparecer aí agora
que é uma suposição. Muito obrigado aí. Agradeço meu bonequinho por ter colocado a palavra suposição aqui para deixar bem claro, né, que o rendimento da máquina X é maior que o da máquina C, que o da máquina de Carnot, é só uma suposição. Então tá bom. Então agora você vai imaginar o seguinte: a máquina X vai ser conectada a um refrigerador de Carnot da seguinte maneira. Olha só. Aqui só, né, vamos partir essa figura aqui no meio. O lado esquerdo dela você tem uma máquina térmica, que é a máquina X, tem lá um rendimentão, olha só o QF dela aqui gigantesco. Ó. E do lado de cá você tem um refrigerador de Carnot recebendo. E como que se dá essa conexão, né? Primeiro, você tem que construir máquina X e refrigerador de Carnot operando entre as mesmas temperaturas TQ e TF. Segundo, você vai usar o trabalho da máquina X para alimentar o refrigerador de Carnot. Certinho? Tá bom. Qual que vai ser a consequência? Ó, o que eu escrevi aqui? Rendimento da máquina X, porque nós estamos chamando de Q', o calor extraído de TQ pela máquina X, e nós estamos chamando de QQ, o calor rejeitado aqui pelo refrigerador de Carnot. Mas, repara o seguinte, nós estamos escrevendo eficiências, né? E isso aqui não é máquina térmica, é refrigerador. Só que aí é que entra o detalhe, né? Por que tem que ser o refrigerador de Carnot? Porque você pode reverter, você reverte só as setas, os calores, tudo envolvido, vão ser em módulo, tudo a mesma coisa. E aí você pode usar esse calor aqui para calcular o rendimento de uma máquina de Carnot que opera entre as mesmas temperaturas, igual a gente viu lá para trás. Né? No refrigerador de Carnot é só inverter as setinhas e aí é que tá. Por isso que tem que ser o de Carnot para esse raciocínio. Né? A máquina térmica de Carnot é a única máquina 100% reversível. Do jeito que você preparou ela lá, só você inverter os processos que você tem, a sua máquina vira refrigerador. Então voltando aqui a esse raciocínio, o calor Q', né, o calor rejeitado aqui, é o calor absorvido pela substância de trabalho para realizar o trabalho que a gente vai conectar aqui no refrigerador de Carnot. Aqui você tem uma rejeição de calor Q', pela máquina X. No refrigerador de Carnot você tem a captação, o seu refrigerador retirando QF da fonte fria e rejeitando QQ para fonte quente. Tudo bem? Então aqui, Q' é esse calor aqui, QQ é esse calor aqui. Desta relação, já que a sua suposição foi eficiência de X é maior que eficiência de refrigerador de máquina térmica de Carnot, se essa foi sua suposição, você tem que esse cara aqui tem que ser maior do que esse de cá, porque os trabalhos são iguais, né? O trabalho que você está fazendo com um, você colocou para alimentar o outro, certo? E aí, se esse cara é maior do que esse cara, qual que vai ser a implicação? O trabalho para máquinas e refrigeradores de Carnot, a gente viu que a diferença entre calor quente e calor frio, nos dois, né? Esse menos esse para a máquina, esse menos esse para o refrigerador. Isso aí a gente viu lá para trás. Não muda. Só que eu tenho que esse cara é maior do que esse cara. Então, com o que eu fico se eu passo esse cara para cá positivo e esse cara para cá negativo? Com isso aqui, ó. Eu fico com essa igualdade aqui. Agora,
O que é cada coisa? Q menos Q' é esse calor que está o calor que está chegando aqui menos o calor que está saindo. Como esse é maior do que esse, nós vamos entender que está, né, chegando, ó, o que está chegando é maior do que o que está saindo. Então, ó, o que está, nós vamos entender que o saldo aqui é calor chegando. O que acontece aqui embaixo? Esse aqui menos esse aqui é calor saindo menos calor chegando. Só que olha só, você tem aqui uma igualdade. Se isso aqui é uma quantidade positiva, que a gente vai chamar de Q, isso aqui também tem que ser uma quantidade positiva, que a gente vai chamar de Q. E se isso aqui é positivo, quem que ganhou aqui? É o que tem a linha, então é o que está chegando. Conclusão, saiu Q daqui, chegou Q aqui. O que é isso? Isso é um refrigerador perfeito, que a gente sabe que não pode acontecer. E o motivo pelo qual ele não pode acontecer é a segunda lei da termodinâmica. Como que ficaria nessa situação aqui a variação da entropia? Ó, os Qs são iguais. A temperatura fria é menor, a temperatura quente é maior. Então, esse termo negativo ficaria maior do que o termo positivo. Seu ΔS seria negativo. Não pode. ΔS negativo. Então, não existe refrigerador perfeito. Não existe máquina térmica perfeita. Qual que é o raciocínio que tem por trás? Segunda lei da termodinâmica. Portanto, você tem um enunciado próprio para máquinas térmicas da segunda lei da termodinâmica, que é essa aqui. É mais ou menos o que a gente viu lá, ou o que a gente viu lá no Teorema de Carnot. Uma máquina térmica opera com eficiência máxima entre duas temperaturas quando opera em ciclo de Carnot. Não tem maior eficiência possível para uma máquina térmica do que o ciclo de Carnot, né? Considerando ali que ela vai atuar entre duas isotermas TQ e TF. Tá? Existem vários outros enunciados relacionando máquinas térmicas, segundo a lei da termodinâmica. Você tem um enunciado que é atribuído ao Kelvin e um enunciado que é atribuído ao Clausius, que falam basicamente a mesma coisa que o Carnot, que o enunciado, ou que o teorema de Carnot, que todos falam mais ou menos, a conclusão que você chega é a mesma, né? Não existe máquina térmica perfeita, não existe refrigerador perfeito, e a eficiência máxima que você pode ter para uma máquina térmica é fazer ela operar em ciclo de Carnot entre duas temperaturas TQ e TF. Tá? Um livro que discute muito bem os enunciados de Kelvin, de Clausius, de Carnot, que tem uma discussão um pouco mais extensa, né, que eu não estou colocando aqui porque eu estou seguindo basicamente o que está lá no livro do Halliday, né, estou acompanhando o raciocínio que o Halliday faz, com que ele expõe a teoria, né, mas para quem quiser um raciocínio um pouco mais elaborado sobre os enunciados de Kelvin, de Clausius e de Carnot, eu indico o livro do Moisés Nussenswein, né, de física básica. Lá tem tudo bonitinho, né? Eu estou seguindo o que está lá no livro do Halliday, que é um pouco mais simples para os nossos objetivos, né, que correspondem melhor aos nossos objetivos, ao que foi programado para nós o nosso plano de ensino. Tá bom? E aí, a gente fica por aqui, não só por mais esse vídeo, mas também pelo período, né? E eu vou terminar fazendo o seguinte. Se nos vídeos passados eu falei lá que tinha um filme do Super-Homem de 1978, antigão, que ele violava, né, tinha uma das maiores violações da segunda lei da termodinâmica e tal, eu indico outro filme, aqui ó,
o filme Tenet, que é de 2020 e, né, bem recente, e que trata não só da entropia, né, fala alguns conceitos lá, não só de entropia, mas de algumas coisas bem bacanas ali de física, né? O cara que, para ver Tenet e entender direito, ele tem que saber algumas coisas de física, né? Se não souber, tem que ir lá e pesquisar como assim que os caras estão falando e tal. Só que assista com moderação, né? Tem coisas que, obviamente, que não, né, é ficção científica, tem coisas que, obviamente, é impossível de acontecer, mas ter esses conceitos que a gente abordou te ajuda a entender melhor o filme. Isso aí eu posso te garantir. Tá bom? Então, abraço, valeu por ter acompanhado todos os vídeos durante o período. Espero que você tenha de fato chegado até aqui. E até a próxima. Talvez não mais com termodinâmica, com as disciplinas que a gente estudou aqui, mas com alguma outra disciplina a gente se vê por aí. Até lá. Valeu!